Olá, está começando mais um episódio do seu Manual da Política de Escritório. Eu sou Alberto Brandão e essa é a série onde eu analiso e comento alguns aspectos da nossa vida corporativa. Antes de começar, eu queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever lá no canal, que me ajuda demais. Eu tô vendo todo mundo que tá me marcando, compartilhando e me marcando lá no LinkedIn, me ajuda bastante. Muito obrigado por essa força. Quem puder, se inscreve aí, que ajuda muito. E agora, para começar, eu preciso passar por algumas camadas do assunto, né? Dizer não, né? Você já deve ter visto aí no título, mas esse assunto de dizer não para uma demanda de trabalho, ele é muito difícil. E muita gente não entende como é que você pode dizer não, se você deve dizer não, como você fala não. Então, antes de começar, eu preciso explicar para vocês três partes que eu vou dividir esse episódio. O primeiro é a importância de dizer não, a segunda é que os motivos de dizer não importam muito, e a terceira é, obviamente, como dizer não. Então, qual a importância de você falar não? Antes de tudo, é porque você controla a sua carga de trabalho. E eu sei que às vezes a gente demora uma vida inteira para descobrir que a gente pode dizer não para as coisas. Existem pessoas que passam um longo período de terapia para aprender a dizer não, para aprender a frustrar as expectativas das pessoas. Só que é importante que você diga não e que você saiba dizer não para que você freie um monte de atividades que vem surgindo na sua direção. Porque às vezes a gente está sobrecarregado porque vem vindo coisas e a gente acha que a gente não pode dizer não, a gente não quer frustrar ninguém, a gente não quer ficar mal visto e a gente, obviamente, está tentando fazer o nosso jogo político sendo agradável e tentando ajudar as pessoas. Então, é importante que você diga não para você controlar o seu trabalho, a sua carga de trabalho e garantir que você não vai se sobrecarregar. Mas também é importante que você faça isso de um jeito que não pareça que você está fugindo do trabalho. E aí eu falei isso já no episódio anterior, beleza? Então você dizer não é importante porque é o que vai travar de surgirem coisas que você não vai dar conta de fazer, que você vai ficar atolado demais, que você vai precisar fazer hora extra, que você vai precisar de tempo extra no trabalho. Então a primeira coisa, e que eu gosto de colocar como regra pessoal, é que eu sempre estou ocupado. Eu sempre estou ocupado. Porque é meu trabalho, eu devo estar ocupado. Então, quando alguém me pede alguma coisa, eu demonstro todo o interesse do mundo de ouvir o que essa pessoa quer, mas eu já parto da premissa que eu estou ocupado. Eu já, olha, eu estou no meio de um negócio aqui, eu posso dar uma olhada, e aí, dependendo da disponibilidade, eu posso ou não ajudar. Né? Eu já deixo claro isso, mas eu tô ali querendo fazer, eu não tô ali, não, preocupado, agora não sei o que e tal. E aí, é importante que você faça isso para que cada vez menos você fique sobrecarregado de atividades ali. E é importante lembrar que as pessoas esperam que você diga não, que existe essa expectativa em cima de você e que quando esse não chega, se ele for feito da forma certa, ele não causa impacto. Mas é importante que você diga não para frear essas atividades e também é importante que você diga não porque isso demonstra maturidade profissional. Porque as pessoas sabem que um profissional maduro, ele entende o tempo que ele tem, o tempo que as demandas levam para acontecer, e sabe que ele vai começar a atropelar as coisas se disser sim para tudo. Então, quando você passa a dizer não, mas você diz não do jeito certo, as pessoas começam a entender você como uma pessoa madura, um profissional que sabe o que está fazendo, um profissional que não cede a todas as vontades. Inclusive porque se um cliente pede alguma coisa que você não pode fazer e você diz sim só para agradar, você vai causar um problema. Se você diz sim para uma demanda de uma outra diretoria para não desagradar e isso atropela o seu trabalho, isso vai ferir o seu trabalho. Então é um gesto de maturidade profissional saber dizer não, saber se colocar na posição onde você diz que não vai fazer alguma coisa, ou que não é certo, ou que você não tem tempo agora, ou que não faz sentido, ou que isso você até pode fazer, mas que isso vai entrar no fundo da sua lista de prioridades. Então, dizer não é importante por vários aspectos. E aí, a gente precisa entender o motivo da gente estar falando não, né? Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, porra, você tem como me ajudar com tal coisa? E eu estou ocupado, eu tenho uma fila de coisas pra fazer, e eu vou falar pra essa pessoa, putz, agora eu não consigo fazer. Eu
tenho que ter argumentos muito bons, e são muito bons mesmo, e aí depois eu vou falar, eu quero fazer um vídeo só sobre você dizer que não sabe, falar não porque não sabe, tá, no trabalho, isso é um problemaço. E aí, quando essa pessoa chega pra você e você diz que não pode, o motivo de não poder é importante. Então você não pode porque existe alguém superior que demanda alguma coisa, você não pode porque o seu tempo não tá disponível para isso, você não pode porque você não quer, você não pode porque não é a sua tarefa, você não pode porque, ah, não, eu acho que eu não tenho que fazer isso, eu acho que isso não me diz respeito. E aí tem mil motivos para você não querer. Só que isso importa. Então, sempre que você for falar não, sempre que você for negar uma demanda, é legal que você fraseie isso, que você enquadre esse não de uma forma que pareça que você quer ajudar, mas por algum motivo muito específico você não pode. Então, porque tem uma demanda superior muito importante, porque você tem um prazo para entregar e não consegue olhar agora, porque é, aquilo ali pode causar algum problema, então você precisa verificar com alguém antes de fazer. E aí eu já também falei em outro episódio, quando você coloca essas camadas do eu preciso falar com o meu diretor, ou então me manda um e-mail ali, isso já dá uma travada, a gente vai falar mais sobre isso ali adiante. Mas então é importante quando você vai falar não, não é falar não porque não, ou não porque eu não quero, ou não porque é difícil, ou não porque eu não sei, ou não. Isso tudo aí vai te prejudicar. É importante que você organize esse não de uma forma que fique muito claro que, tipo, putz, eu estou aqui muito afim de te ajudar, eu estou aqui muito querendo resolver esse problema, só que, infelizmente, eu tenho uma demanda superior para isso, eu tenho um prazo para entregar agora, eu tenho algum tipo de barreira superior que eu não consigo lutar, apesar de eu querer muito te ajudar, eu não consigo lutar contra isso. E aí, infelizmente, eu não consigo te ajudar agora. E aí também é interessante isso, você frasear que é agora, né? Você pode colocar para a pessoa que depois você faria, você faz depois e tal. E aí a gente entra nisso falando no mas como a gente diz não. E a primeira coisa, né, que a gente vai usar para dizer não é esse fato de que a gente está ocupado, de que existe uma demanda e que a gente não pode alcançar. Então a gente vai falar, cara, imagina que eu estou ocupado e chegou alguém e eu tô trabalhando ali, às vezes eu tô muito ocupado, às vezes eu tô menos ocupado, mas eu tô trabalhando, eu tô no meu fluxo de trabalho, e aí chega alguém e me pede assim, fala, cara, eu preciso muito de uma ajuda sua, você tem como fazer isso pra mim? E aí eu vou olhar e vou falar, cara, se eu vou pensar, né, para resolver isso eu vou ficar até depois do horário, isso aqui vai ferrar meu prazo, isso aqui vai atrapalhar a outra demanda que eu tô fazendo, eu tô muito concentrado, às vezes eu não tô nem ocupado, mas eu tô muito concentrado estudando alguma coisa que é importante, e se isso quebrar meu fluxo de concentração agora, eu vou me prejudicar depois para voltar nesse fio. Então, tem motivos pra gente dizer não, e aí só que você não precisa falar isso, você não precisa ser a pessoa sincera, mais sincera do mundo. Aliás, também é um vídeo que eu preciso fazer sobre essa ultra sinceridade que tem acontecido. Mas você não precisa ser ultra sincero sobre isso. Você simplesmente freia a demanda e fala assim, cara, me explica melhor o que você precisa, só para eu entender. E aí, nesse explica melhor, quando a pessoa começa a te falar com mais detalhes o que ela precisa, você consegue, muitas vezes, identificar que aquilo não é para você e ter uma pessoa muito melhor para resolver. Então você pode falar assim, cara, eu tô bem ocupado agora, mas fulano sabe muito bem, até melhor do que eu, resolver isso. Ou você consegue entender que é um grau de complexidade, como a pessoa está te explicando em detalhe, ela mesma vai entender o grau de complexidade daquilo. E aí você pode falar, cara, faz um favor pra mim, consegue me detalhar isso por e-mail, porque agora eu tô no meio de um negócio, eu tenho um prazo, eu tenho que entregar e tal. E aí, quando essa pessoa entender que ela vai precisar descrever tudo isso de uma forma hiper detalhada, ela mesma vai desistir. Ela fala, não, pode deixar que eu faço aqui e resolvo. Porque existe isso. Muitas vezes, essas demandas que vêm chegando, elas são pessoas tentando fugir do trabalho delas. É muito comum que essas demandas sejam alguém tentando fugir do próprio trabalho, tá? E aí, quando você vai dando esses bloqueios, você vai fazendo a pessoa, não, então deixa que eu faço, então deixa que eu resolvo com outra pessoa e tal. Porque é muito comum, né?
alguém querer fugir do trabalho e tentar arrumar um trouxa para fazer o trabalho para ele, principalmente um trouxa bem intencionado, né? E aí eu normalmente sou porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu acho importante estar ajudando as pessoas, mas eu não acho que eu devo me prejudicar para ajudar as pessoas. E aí, se essa demanda vir mais de cima, aí a gente vai começar a tratar com um pouco mais de cuidado. Então, você chega lá, e aí o seu chefe agora, ele chega pra você e fala assim, cara, eu preciso muito que você faça XYZ. Só que você tem suas demandas, e você tem seus prazos. Então a primeira coisa que você vai fazer quando isso vier de uma demanda que você não pode simplesmente dar um dibre ali, falar, cara, manda um e-mail, você vai olhar e vai falar assim, cara, eu tenho essa demanda aqui com esse prazo específico. Se eu pegar isso que você está me pedindo, a gente vai estourar aquele prazo. Você tá de acordo com isso? E aí a pessoa vai olhar e fala, não, mas esse daqui também é importante. Aí você vai falar, cara, você precisa me dizer o que é mais importante, porque eu preciso priorizar e definir o que a gente vai atrasar. Porque alguma das coisas vai atrasar, porque eu não consigo fazer tudo. É impossível fazer tudo. Né? E aí é nessa hora que você se coloca como um profissional mais maduro, onde você olha a demanda, olha o tempo que você tem para executar e olha o tamanho do esforço que vai levar aquilo, que você não consegue fazer o dobro do trabalho no mesmo tempo. É impossível. Então você já avisa, olha, isso aqui vai atrasar, isso aqui corre o risco de atrasar. Né? E aí, se mesmo assim o seu chefe te fala, cara, não tem que ser, vai ser assim, tem que fazer de qualquer jeito, tem que fazer, dá. E aí você entra lá no episódio de registro e você registra para ele por e-mail mesmo. Fala, cara, estou olhando avaliando a demanda que você me passou, estou avaliando a nova demanda que você me passou e eu vou fazer de tudo para a gente conseguir alcançar as duas demandas no mesmo prazo, mas eu preciso te deixar avisado de que existe o risco de ocorrerem atrasos. E assim, quando esses atrasos acontecerem, vai ficar. Ele tá ciente, ele não tem como fingir que isso não ia acontecer. E você pode só falar, cara, eu avisei, infelizmente esses atrasos vão acontecer. Então, o que eu tô tentando mostrar para vocês aqui? É que o dizer não, ele sempre precisa vir acompanhado de uma excelente justificativa, e mesmo quando você não consegue dizer não porque existe uma hierarquia muito maior, você pode colocar algumas barreiras que te protejam, que vai te proteger ali ou de passar um final de semana inteiro trabalhando simplesmente para alcançar uma meta maluca, que vai te proteger quando um diretor demitir alguém e colocar todas as atividades dessa pessoa para você fazer, aí você vai fazer a atividade de duas pessoas sozinho, ganhando a mesma coisa e com o mesmo prazo, sabe? Então, você diz não desse jeito. Primeiro é colocando um excelente motivo para você não fazer aquilo naquele momento, sacou? Né? E aí, normalmente, como todas essas demandas que surgem, elas são urgentes, né? Elas tendem a soar urgentes, você consegue fazer essa pessoa procurar outra coisa, porque ela precisa dessa urgência. E a segunda é que você, quando não consegue, quando essa demanda vem de cima e isso vai te atrapalhar, você organiza essa ideia numa forma onde explique que o prazo vai sofrer, que vão existir atrasos, que vai ter perda de qualidade, que você não consegue fazer as duas coisas com a mesma qualidade, e aí cada trabalho tem sua natureza, mas que você não consegue fazer o mesmo trabalho no mesmo prazo. Você não consegue fazer as duas coisas no mesmo prazo. E aí, principalmente em casos onde existe esse jogo da demitir um outro funcionário, aí você absorve as atividades dele, aí você está fazendo o trabalho de duas pessoas sozinho, porque você está lá se matando, existe o momento onde você já avisou, onde essa demanda é muito alta, onde você já se sacrificou por um período para aquilo fazer acontecer, e eu já também expliquei que pontualmente não é um problema você ajudar, fazer uma hora extra aqui, fazer um trabalho que não é seu ali, pontualmente isso não é um problema. Mas quando você identifica que isso virou o novo normal, você precisa começar a avisar que vai acontecer e deixar as bolas caírem. Então, você vai falar, olha,
tô com esse prazo aqui, essa demanda aqui, eu não consigo atender esse prazo. Aquilo ali vai atrasar. E vai atrasar. E aí você vai distanciando as coisas que você tem para fazer para caber no seu horário de trabalho, para caber ali numa janela onde te protege, onde não te sobrecarrega, porque senão, no final das contas, você é quem vai estar com a cabeça ferrada ali. Então você diz não dessa forma. Esse é o jeito mais político de você conseguir dizer não, a não ser que seja algo muito esdrúxulo, muito sem pé nem cabeça, e aí você vai olhar pra pessoa, e aí sempre com muita educação falar, cara, infelizmente eu não consigo te ajudar nisso porque isso nem faz sentido, isso não faz parte do nosso trabalho, isso daqui não é uma demanda que a gente faz. Imagina que eu sou um programador ali, da equipe de tecnologia, e alguém chega pra mim e fala, putz, eu preciso dos dados internos do banco de dados de um cliente. Fala, infelizmente eu não posso te ajudar com isso. E aí, obviamente, você tem que usar o bom senso e a ética, porque você, via de regra, se algo fere a ética, fere o bom senso, você tem que dizer não antes de tudo. Antes de tudo, você tem que dizer não. Você até pode ter o caso de uma política de uma empresa que acesse os dados do cliente assim, direto pelo banco e tal. E aí você, antes de tudo, você se posiciona que não vai fazer. E obviamente, se vier essa carga de cima, você fala, não, beleza, estou registrando aqui, mas tá feito. Sacou? Então, é assim que a gente diz não, que a gente se protege e que a gente mantém ali, ou pelo menos tenta manter a nossa saúde mental dentro do trabalho para evitar essa sobrecarga, para evitar esse monte de atividade, esse monte de coisa sendo jogada na nossa cabeça. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve lá, dá essa ajuda. E semana que vem tem mais. Valeu!